Quarta-feira, 17 horas. Vem comigo que hoje é dia de dar uma segurada. Eu sou Maria Fernanda Coronel, sou corretora de seguros e apresentadora do podcast Dá uma Segurada. E hoje é o especial Novembro Azul, na opinião deles, né, Rafael? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Maria Fernanda. É sempre um prazer estar com você aqui, para a gente poder falar um pouquinho mais desse universo maravilhoso do seguro para todos os seus telespectadores. Mas tu sabe que hoje a gente não vai falar só de seguro, né, Rafael? Exato. A gente vai falar de um tema super importante, que é o Novembro Azul, essa campanha muito importante que acontece no mês de novembro. E você tem uma história bem interessante para contar, para dividir e para falar a tua opinião como homem. Que, na verdade, quando a gente fala em Novembro Azul, alguns homens ficam com um certo receio. A turma tem um receio, mas... receio de tocar no assunto, né? Literalmente, né? Literalmente o receio de tocar no assunto. De tocar no assunto. A gente não tem esse receio. Vamos quebrar os paradigmas. Vamos quebrar e vamos conversar sobre este tema. Antes disso, quero contar pra vocês, esse é o episódio de número 60, tá, Rafael? E Rafael sempre comigo, né, Rafael? Rafael, quando estava lá no início. Lá no piloto ainda. No piloto, exatamente. Esse é o episódio de número 60. O nosso tema é o especial Novembro Azul, na opinião dos homens. E eu quero também fazer um agradecimento aos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni, gerenciadora de risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder Serviços Ambientais. Seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Vamos conversar então, deixa eu contar para vocês, apresentar o meu convidado, você que está nos assistindo, Rafael Leonel ao meu lado, um grande parceiro, um grande amigo, esteve de fato no piloto do programa, a gente está falando de mais de um ano atrás. Mais de um ano, verdade. Rafael Leonel, especialista em novos negócios massificados na Regional Sul da MetLife Seguros e Previdência. Ele é graduado em administração de empresas e com MBA em gestão comercial e inteligência de mercado. Atuando no mercado de seguros e benefícios há mais de 15 anos, com passagens por seguradoras nacionais e multinacionais em vários estados do Brasil, como Capemisa Seguradora, Zurich Seguros, Sompo Seguros, Sancor Seguros. Ele também atuou no mercado de seguro... Nossa, gente! Para! Graduado em administração de empresas e com MBA em gestão comercial e inteligência de mercado. Atuando no mercado de seguros e benefícios há mais de 15 anos, ele teve passagens por seguradoras nacionais e multinacionais em vários estados do Brasil, como a Capemisa, a Zurich, Sompo e Sancor Seguros. Além de também ter atuado no mercado de saúde digital pela TopMed Saúde e pela Cuidado Familiar. E hoje está aqui com a gente, faz parte também da diretoria do Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina. Sindseg SC, mandar um abraço para toda a nossa diretoria, nosso time lá do Sindseg em Blumenau também, aproveitar já, né? E ainda nas horas vagas ele acha tempo para andar de bike, que eu tô sabendo. Também. Importante. Você tá firme? Tem vamos fazer dois. Fizeram 2 anos agora em outubro. Comecei a andar de bike em outubro de 21. Tá. Mas começou com uma brincadeira? Não, comecei para tentar cuidar da saúde. Todo mundo gosta de correr, né? E eu não podia correr porque coluna, joelho. E eu tive que arrumar um exercício que eu pudesse fazer sozinho, que me desse prazer. Eu nunca fui um fã de academia. De relatar muita bagunça, muita coisa. Nunca gostei de academia. Estou tendo que fazer agora obrigado também, para cuidar da saúde, mas tudo bem. E a bike foi uma coisa que me despertou assim, uma vontade de conhecer lugares. É um baita exercício físico, é bom para a mente, porque você está ali em lugares abertos, conhecendo outros lugares. Você tem uma visão, por exemplo, falando de Florianópolis, a gente tem uma visão da ilha em cima da bicicleta que você não tem de carro. Sim. Então, sem falar que você consegue ver coisas que de carro tu não Você não vê. Eu sempre falo que assim, cada passeio de bike, cada volta que a gente sai com a turma, que a gente anda junto para
para passear aí. Cada passeio é um visual diferente, é uma descoberta nova, é muito bacana isso. Assim. É um esporte que eu recomendo para quem gosta, para quem... E Florianópolis hoje te dá essa possibilidade também de ter ciclovias, de ter meio de locomoção, para se locomover com a bike com segurança também, que é importante. Super importante, super importante. Ô Rafael, olha só, eu te convidei e fiquei muito feliz que você aceitou o convite pra gente falar sobre Novembro Azul, porque como eu contei pra vocês, a gente já se conhece há alguns anos e é um tema que de fato o homem ele tem que ter uma certa tranquilidade para falar sobre isso, para falar sobre a importância dessa campanha do Novembro Azul. E quando a gente fala disso, a gente está falando do câncer de próstata. Eu fiz uma breve pesquisa para a gente poder conversar aqui e eu queria te falar, por exemplo, a campanha ela tem o objetivo de divulgar informações sobre a saúde do homem e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento do câncer. E olha só, super importante, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do Brasil. Você sabia disso? Não sabia. Eu achei que é um dado assim que eu tinha que trazer. Isso cresceu de uns anos pra cá. A última vez que eu vi esse dado ainda não estava nesse patamar. Tinha uma abrangência muito grande, mas não tinha chegado no patamar que chegou agora. E aí, eles estão falando o seguinte, que no Brasil estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023 até 2025. Por isso que eu tô pedalando, volto pra academia. Emagreceu. Cuidar do corpo, cuidar da mente. É isso, Rafa, é isso aí. Isso faz parte da prevenção, inclusive. Tá? Inclusive. E olha só, atualmente o câncer de próstata é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Segunda causa de óbito por câncer. É um dado alarmante. Eu acho que a gente sempre fala muito isso, né? Nós homens, a gente só vai no médico, só procura o médico quando tá ruim. E mesmo assim, se alguém ficar falando, sei lá, senão você toma um remédio em casa, fica em casa. Sim. E isso é uma cultura que a gente vem mudando ao longo do tempo, mas precisa melhorar. A gente precisa, sim, se cuidar mais, fazer um check-up periódico, cuidar da saúde do corpo, cuidar de alimentação, de inúmeros fatores que a gente acaba não dando tanta atenção quanto vocês, mulheres, fazem muito bem. Tu acha que os homens, eles têm um receio em se cuidar? Eu não diria receio. Eu acho que é mais aquela questão cultural de que o homem é forte, é isso, é aquilo, ele não precisa. Ele acaba... Eu confesso que eu não sei te falar se seria não queria cravar que é um receio. Eu acho que é mais... Eu ia falar... É mais um descuido. Eu acho que é mais por descuido, às vezes, por não priorizar. Eu vou mudar, não vou falar descuido. Eu acho que é falta de prioridade na saúde, falta de priorizar a sua saúde. Você prioriza N outras atividades, eu priorizo trabalho, eu priorizo todas as outras coisas, mas não prioriza a minha saúde. E aí, uma hora, essa conta pode chegar e eu não vou conseguir fazer aquelas outras coisas que eu priorizei. E aí? Eu acho que é um valor de priorização um pouco errado e eu falo... Por que eu estou falando isso? Porque em boa parte da minha vida, eu fiz isso. Você não priorizou? Não priorizei minha saúde, não priorizei nada. Eu priorizava trabalho. Eu preciso trabalhar, eu preciso produzir, eu preciso ser produtivo, eu preciso crescer na carreira, eu preciso fazer tudo isso. Só que a gente esquece que o corpo é uma máquina e ele precisa estar em bom funcionamento. E toda máquina você tem que cuidar dela. Sim. Seja cuidando da saúde, no exercício físico, na alimentação, no seu dia a dia e até mesmo a proteção dessa máquina, que é o que a gente vai falar hoje também, que é a questão do seguro. Então, assim, tudo é um conjunto. Seguro sozinho não vai te ajudar a não ter câncer. Sim. Ele vai te ajudar a como lidar com aquela situação, mas também você, fazendo as outras coisas, você pode não ter o câncer e não precisar usar o seguro para aquela finalidade especificamente. Você está protegido, mas você não precisa usar para aquela finalidade, você pode usar para outras. E o câncer, eu não tenho histórico na família de câncer de próstata, mas eu tenho outros tipos de câncer. E é uma doença silenciosa, né, Rafael? Ela é uma doença que, quando você vê, já foi. Totalmente. Eu tenho um
caso na família, não de câncer de próstata, mas o meu pai, ele teve um câncer no reto, ele descobriu um câncer no reto, e quando você brinca dessa questão silenciosa, ele descobriu o câncer no reto, quando ele descobriu, ele já tinha 80% do reto tomado. Foram 3 meses de vida. Já estava... Entre tratamento e tudo, e não conseguiu sair. E realmente é o que acontece. Muitas vezes... E por isso que eu incentivo muito, e aí com esse caso na família também, quando você tem em casa, você balança, né? Você fala, opa, peraí. Você fica mais ligado, mais Você fica ligado. Então, assim, eu sempre brinco que eu, desde os meus 30 anos de idade, eu já faço exame periódico, eu já procuro, porque assim, eu não sei, eu já tenho essa coisa na genética, né, vamos dizer assim. Meu pai já tem um histórico familiar. Eu tenho um histórico familiar que tem. Então, assim, eu também não quero abusar, não quero deixar para descobrir em cima da hora e não ter condição de tratar, por exemplo, não ter condição de utilizar o seguro, de utilizar os tratamentos que a gente tem disponíveis. Ele era um homem que se cuidava? Ele ia ao médico? Mais ou menos. O pai começou a se cuidar muito quando ele teve um problema cardíaco. Aí ele foi obrigado a se cuidar, mas antes não. O pai foi motorista a vida inteira. Aliás, assim, minha família, eu tenho a família toda, meu pai, meus tios são todos motoristas. Motorista de pesado. Motorista de pesado, o pai foi motorista de ônibus muito tempo, assim, no final já da carreira já estava como ônibus, mas meus tios todos são motoristas de pesado. Eu brinco que eu aprendi a dirigir em cima de um D60 da Chevrolet. Pouquíssimas pessoas aí vão saber o que é isso. Eu particularmente não sei o que é um D60. Depois pesquise. Vou procurar. E assim, ó, tu sabe que a corretora, a Maria do Seguro, nós somos especialistas no seguro de carga, então o nosso público é o transportador. Então a gente fala muito com o transportador diariamente, com o motorista diariamente. E uma das coisas que eu escuto muito deles é isso, é a falta de tempo, ou daqui a pouco quando eles estão na cidade deles, no local de residência deles, o tempo que eles ficam parados é muito curto, para que ele possa fazer um check-up, para que ele possa... E aí ele vai pesar, ou fico com a família ou vou lá fazer um check-up. Já fico fora a semana toda. Isso. E tem uma coisa, ele fica muito tempo dentro do caminhão. Então a alimentação dele é uma alimentação... diferente. Que deixa muito a desejar. Né? Exercício físico, muito difícil. Em que momento do dia ele para fazer um exercício físico. E eu li a respeito que essa rotina do transportador, do motorista, ela contribui para maior incidência do câncer. Totalmente. É o que a gente acabou de falar agora. Você não tem tempo. Sabe? Muitas das vezes sua alimentação é sacrificada porque você tem horário para entregar carga, você tem hora para chegar, você fica pouco tempo em casa, então assim, você não consegue realmente... fazer um check-up no médico com frequência, então você só vai, e eu falo isso por experiência, por meus tios, meu pai, eu via isso todo dia, só via ir pro médico quando estava realmente ruim, não tinha o que fazer, ia pro médico. Passou mal na estrada lá não sei onde, aí parou e procurou um médico. Que é a realidade do nosso transportador hoje, da grande maioria dos motoristas hoje do Brasil, é essa, e é isso que a gente tem que também, de alguma forma, incentivar, porque, por exemplo, exercício físico. Ok, é uma rotina difícil, é uma rotina pesada, eu não consigo estar frequentemente, por exemplo, frequentar uma academia. Cara, mas vamos procurar fazer alguns exercícios. Hoje a internet está cheia disso, o YouTube está cheio disso. Exercícios que você faz com o próprio corpo. Agachamento, prancha e outras coisas que você consegue fazer onde você estiver. Sabe, eu brinco com polichinelo, tem um amigo nosso que brinca que ele é o rei do polichinelo. Ele para e mas está se exercitando de alguma forma. Está fazendo alguma coisa. Está fazendo alguma coisa. Então, assim, acho que isso é importante, a própria alimentação. Tentar, de alguma forma, parar nos horários corretos, se alimentar melhor. De repente adotar até o lance das marmitas também, né? Mas assim, mas a marmita. Olha, difícil, né? o lance. E tem uma coisa. É assim, difícil pra gente que não tá na estrada, imagina pra quem tá na estrada todo dia. E quando a gente fala de um motorista fazendo exercício físico, eu fico imaginando entre eles, um deles começar a fazer o exercício. Vai virar piada. Primeiro vai virar piada, certeza. Vai ser a piada da turma. É isso. Então, assim, ele vai aí ter quando todo mundo vê que ele tá bem... O resultado... Pô, esse cara tá melhor, tá mais disposto, tá se cuidando. Aí começa os amigos vir junto e daqui a pouco ele puxou a galera pro caminho legal. Uma galera junto com ele. Mas até chegar, vai ano virar mais piada, ou menos. Vai ser a piada da turma, pode ter certeza. Exatamente. Olha só. E aí, tem uma parte que fala sobre o diagnóstico do câncer de próstata. Que é esse?
é um tema que homem nenhum gosta de tocar no assunto. Esse é o tabu, né? Que todo mundo fala muito assim. As rodas, a gente sempre brinca, né? As rodas de amigo, quando começa a chegar nessa faixa dos exames, a galera fica... Ninguém quer falar se fez. Você já tocou no assunto? Já toquei no assunto. Teve que fazer? Tive, desde novo. Como eu falei, como eu tenho histórico já familiar... Tu tinha que idade quando teu pai faleceu com câncer de reto? Meu pai faleceu em 2010, ou seja, tem 13 anos, 14 anos que fez agora. Tu tinha... 13 anos fez agora em agosto. Eu tô com 37, tinha 24. Quando o pai faleceu. Eu comecei a fazer exame dos 30 pra frente. E aí com um intervalo um pouco maior, né, do que a recorrência que tem a partir dos 40, mas eu comecei dos 30, eu já comecei a fazer exame, porque eu falei, cara, não vou correr o mínimo risco de deixar para ter um diagnóstico tardio, deixar acontecer alguma coisa. Eu tenho uma filha, eu falei, quero que a minha filha, eu quero crescer, quero ver minha filha crescer e tá do lado dela por muitos anos ainda. Então eu sempre... Tu é filho único? Não, tem mais 2 irmãos. Mais novos do que Todos você? 2 mais novos. Que idade eles tinham? Um tá com 34 agora e o outro tá com... A Ranieri tá com 27. Quando o pai faleceu... 27. Não, quando o pai faleceu, o Ranieri tinha 14 e o Ramon tinha 21. O de 14 deve ter sentido com força, né? Porque era um menino, né? Era um menino, mas eu sempre brinco que assim, a gente brinca isso até em casa, que ele nos deu muita força até quando aconteceu. O de 14? Porque a nossa família, a gente sempre tocou muito na igreja, né, nas missas e tal, eu até hoje toco, mas o meu irmão mais novo estava começando a tocar na missa, cantar na missa, e eu lembro que eu não morava em Minas na época, o pai faleceu numa sexta, o sepultamento foi no sábado, eu cheguei em cima da hora, porque eu morava no Tocantins, não tinha voo direito, então assim, eu cheguei faltando meia hora pro sepultamento. Tá. E aí fizemos o sepultamento e tal, no domingo de manhã meu irmão levantou cedo e foi cantar na missa. O de 14? O de 14. E eu levantei e fui atrás dele, né? Eu falei, eu não vou deixar ele sozinho. Eu falei, se esse moleque, menino de 14 anos, tá levantando. Pra ir tocar na missa, eu falei, eu vou atrás dele. E fui. E eu falo que ele deu força pra todo mundo. Mas assim, tinha caído a ficha nele? Tinha. A ficha caiu. Ele foi tipo, essa vou te falar que a ficha demorou mais tempo cair em mim do que nos mais novos. Porque como eu e meu pai, a gente era muito, muito, muito próximo. Mas muito próximo. Assim, eu sempre falo isso, tenho muito orgulho de falar isso. Assim, o meu pai, eu posso falar que assim, eu sempre brinco, o pai nunca teve dinheiro, nunca teve herança para deixar, mas amor ele deixou, como cuidado das pessoas ele deixou, então isso eu tenho isso como um exemplo de vida, sabe? Então assim, quando o pai faleceu, não ficou nada para trás de, não me falou eu te amo, não te falei eu te amo, não. A gente sempre foi muito claro. E isso, como eu estava longe, eu fiquei 1 ano e meio morando fora na época e eu não tinha voltado ainda em Minas, eu voltei para sepultar meu pai, então isso para mim a pancada foi maior um pouquinho, tipo assim. Eu falo que quando eu saí do cemitério, cheguei em casa, aí já tava aquele clima, aquela coisa tal, anoiteceu, dormiu, no domingo quando eu acordei, já levantei, fui pra missa direto com o Ranieri. Quando eu cheguei na casa da mãe de novo, que eu olhei para um lado, olhei pro outro, aí eu fui no quarto deles, não vi, eu falei, aí a ficha começou a cair. Então eu sempre brinco que a ficha caiu um pouquinho mais tarde em mim do que neles, eu acho. Pergunta que não quer calar. Seguro de vida, ele tinha? Não. Não tinha? Não tinha. Isso é outro exemplo que eu também levo muito, porque assim, para não falar que o pai não tinha nenhum tipo de seguro de vida, ele tinha aqueles seguros que você tem quando você faz um cartão de C&A, de lojas, que é o prestamista, que é para quitar a dívida. Compra casado. Que vai no pacote. Nem sabe o que está comprando. Que é para você quitar a dívida. Tipo assim. E isso é uma coisa que nessa época, por exemplo, eu ainda não estava tão inserido no mercado de seguros, e isso é uma coisa que eu sempre falo muito, que assim, foi até engraçado, que logo na semana depois que o pai faleceu, ligaram no telefone dele, né, para cobrar, e eu atendi, mas eu acabei fazendo uma piada, eu falei, ele não mora mais aqui não, agora ele mora no cemitério municipal. Eu falei, eu não tá aguentando mais, eu falei, vou fazer uma piada aqui né? E aí foi onde eu descobri que a própria atendente, ela falou, não, senhor, então o senhor pode acionar, pede a esposa dele ou o senhor para acionar, porque assim, ele tem um seguro aqui, assim, que é para quitar a dívida do cartão, só para aquilo, para mais nada. Sim. Mas já era menos uma coisa que a minha mãe ia ter que se preocupar. Menos um problema para se preocupar. Eu acho que, então assim, desde aquele dia em diante, eu sempre falei que assim, seguro de vida é essencial, e não é essencial só para quem tem filho, para quem vai deixar as coisas para o filho ou qualquer outra coisa, é essencial para a nossa proteção. Por exemplo, quando a gente fala de um diagnóstico de câncer, que é uma doença complicada, que tem um tratamento complicado, que mesmo que você tenha plano de saúde, não é só o tratamento médico,
é você readequar a alimentação, é você ter, às vezes, uma medicação que o plano não vai cobrir, mas que vai ser importante para a sua melhora. Então, tudo isso o seguro vai te ajudar a custear. Então, eu sempre falo muito nesse ponto também, sabe? Vamos falar de diagnóstico. Os exames para investigação diagnóstica do câncer de próstata são 2. O PSA e o toque retal. O famoso. Famoso. Aquele que leva flor, né? Leva flor. Tem uns amigos meus, eu não vou falar aqui para não entregar, mas tem uns amigos meus que foram fazer exame e levaram um buquê de rosa junto. Ele falou, não, é só para se eu gostar do médico. Para garantir. Fazer um agrado. Fazer um agrado. Mas a gente brinca, assim, a gente quebra, tem muito essa questão do tabu do exame, mas é importante, cada vez mais a gente se conscientiza nas rodas de amigos, a gente vê muito isso, tipo assim, antigamente ninguém falava, hoje as pessoas já falam com mais um pouquinho de naturalidade, tem sempre uma piadinha ou outra, uma brincadeira ou outra, mas o importante é que a pessoa está se cuidando. A gente sempre fala isso, usa como exemplo quem está fazendo, porque é o exemplo positivo que a gente tem que arrastar, né? E tu sabe que tem uma coisa, né, Rafael, assim, eu escuto vocês, homens, falando, cara, nós mulheres, nós vamos uma vez por ano no médico. E é um exame extremamente desconfortável, né? E aí tu pode brincar, Maria, mas você fica deitado. Cara, é extremamente desconfortável. E outra coisa, uma coisa é você deitar na cama com o parceiro ou com a pessoa que você quer, porque você quer. Outra coisa é você ir no médico com uma pessoa que você não conhece. É uma situação... Tu imagina eu, que sou uma pessoa que falo, converso, bato papo... Muda. Eu fico, que eu não sei aonde eu enfio a minha cara quando eu vou. Então, assim, é um exame extremamente desconfortável quando você vai fazer tanto uma mamografia, quanto você vai fazer um exame, esse exame ginecológico que a gente faz, o preventivo. Então, assim, o homem, eu acho que se a gente levar, de repente, da forma mais leve, mais na brincadeira mesmo, mais no cara, faz a tua história, né, de ter um pai que teve um problema, que teve um câncer, que durou 3 meses pós-diagnóstico, eu acho que é uma história que a gente tem que compartilhar e levar para outros homens assistir e dizer, cara, é real. Porque é real. Mas é real. Eu brinco muito com os amigos mais próximos, quando a gente comenta alguma coisa nessa linha, eu sempre uso esse exemplo, cara, vai e faz, é melhor fazer agora do que descobrir depois e não ter tempo de cuidar. É isso, é real. E assim, eu quero... não é nada de outro mundo. Então, não, assim, não é uma coisa... Vai te deixar menos homem ou mais homem você ir lá e fazer um exame. É isso. Você vai continuar sendo homem do mesmo jeito. Então não tem por que não fazer ou não querer fazer o exame. Aliás, assim, eu acho que aproveitando... É desconfortável? É desconfortável, como é o da mulher, como é um exame mais invasivo, como qualquer outro tipo de exame. Até porque tu tá indo fazer um exame, não tá indo tomar uma cerveja. Exatamente, nós não estamos indo fazer um happy hour. Exato. Não é um happy hour, ia ser legal, mas é um exame. Exatamente. Aliás, eu quero aproveitar este momento, este espaço, e falar também sobre câncer de pênis. Porque eu li a respeito do assunto e eu acho que é importante nós falarmos sobre isso, porque o maior índice causador de câncer de pênis é a falta de higiene. Aí é demais, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar a nossa voz, esse espaço do Dar Uma Segurada, para que os homens entendam a importância, né, de tomar um banho, de se lavar de forma adequada. Eu tenho 2 filhos homens, e eu falo para os meus filhos, vocês tomem banho, vocês lavem direito, vocês... É uma coisa de higiene mesmo, né, Rafael? Sim, é o básico, né? Acho que esse é o mínimo. É o mínimo. Eu sempre brinco, isso é uma coisa que assim, acho que a gente não tinha nem que ter que falar uma coisa dessa, porque assim, pra mim isso é muito básico, é o mínimo. Mas é importante falar porque tá aí as estatísticas Sim. Que não deixam a gente mentir e que... Mas Rafael, eu vou te falar um negócio, tem que ser falado, sabe por quê? Eu conheço mães conhecidas, né, de colégio, de basquete, de que eu converso, que elas têm um receio de falar com o filho homem. Sim, não pode. Eu já sou mais escrachada, né? Eu já lava esses negócios aí. Eu já falo na cara deles mesmo. E lá em casa a gente tem uma linguagem verbal muito mais tranquila. A minha irmã, Maria Eugênia, ela brinca. Cara, tu não poderia ter uma filha mulher? Nunca! Mas assim, é o meu papel. Como mãe, eu tenho que orientar ele. Porque daqui a pouco ele vai crescer
E vai achar que é normal não se lavar direito, não se lavar adequadamente. E eu ainda digo para meus filhos, eu digo, olha só, vocês tomem banho e vocês se lavem, porque é pior, é melhor eu, como mãe, dizer para vocês, tá fedido, não tá tomando banho de volta, né? Eu faço isso muito com o meu pequeno, ele me assiste, vai me matar, mas eu faço muito com o meu pequeno, que ele gosta de dar uns migué no banho. O chuveiro e fica olhando pra ele. Ele adora. O João Arthur, a mamãe ama, mas, né, saiu da minha... Não, já o João Vitor é um orgulho da mãe. Mas o João Arthur me dá uns golpes com força. Então, assim, eu digo pra eles, é preferível que eu, como mãe, fale pra você que você tá fedido, do que alguém fora. A namoradinha depois falar, né? Venha dizer. A gente estava num evento um tempo desses, tinha um rapaz perto da gente, o rapaz fedia a corpo, a falta de banho. E a mulherada, ele chegava na mulherada e teve uma menina que falou pra ele, cara, falou, não, você fede. Falou pra ele, depois ele contou pra um conhecido nosso e a gente ficou sabendo que... Então, triste, assim, né? Eu parto higiene, do princípio... Meninos, higiene, pelo amor de Deus. Né? Por favor, básico. Você como homem... É básico isso aí, né? Um banhozinho bem tomado, um perfuminho, isso é o mínimo, né? Isso, se lavar os Países Baixos de forma adequada, correta, sem medo, não vai quebrar, não vai estragar, garanto pra vocês, tá? E aí quando a gente tava falando, voltando, né, eu fiz só um overview rápido. Rápido, uma volta rapidinha. Mas eu acho que esses momentos de utilidade pública, e eu gosto de fazer isso, eu fiz no Outubro Rosa, te chamei pra gente fazer isso. Sim. A gente tem que usar a nossa voz, Rafael. É importante. A gente tem que passar pra frente, assim. Tem uma frase que a Gabriela Gersdorf, que é a nossa diretora aqui do Sul, ela usa muito. O óbvio precisa ser dito. Por favor, sempre. A gente brincou que é básico, mas tem que ser dito. Tem que ser falado. Tem que ser falado, porque o óbvio precisa ser dito às vezes. O que é óbvio pra mim pode não ser pra você, pode não ser pro outro. É isso, tem que ser falado. E mães, não tenham medo de orientar os seus filhos. Aproveitar pra mandar um abraço pra ela, pra todo o nosso time aqui da diretoria Sul também, tá? Gabi e todo o nosso time. É isso aí. O exame o PSA, ele tem a finalidade de medir no sangue o antígeno prostático específico, que é uma proteína produzida pela próstata e está disponível na corrente sanguínea e no sêmen. E aí o que acontece? Fez o exame, então não precisa tocar no assunto logo de cara. Faz o PSA. Isso aí. Se receber a resposta do PSA e for diagnosticado que tem níveis alterados da proteína, isso pode indicar alteração na próstata. Aí a gente vai para tocar no assunto. Nós vamos pro segundo ponto. Vamos pro segundo ponto das flores, né? De uma champanhe, de uma... Não. Melhor não. Vai lá rapidinho, vai boa. Embora e tá tudo certo. Aí a gente vai pro toque retal, que possui a finalidade de avaliar o tamanho, o volume, a textura e a forma da próstata. Então é o seguinte, eles estão falando o seguinte, que eles destacam esses exames são recomendados para investigação mediante suspeita de câncer de próstata. Isso aqui são dados do Ministério da Saúde que eu trouxe pra gente poder falar aqui no nosso... E que são dados às vezes pouco divulgados, né? Sim. E que é importante a sua audiência ter acesso, entender e conhecer um pouco mais desses dados. Eu acho que é muito bacana. Parabéns pela explanação. Olha só, nós vamos para um breve intervalo, a gente já volta. Não saiam daí. Buoni Gerenciadora de Risco. Tecnologia que transforma. Patrocinadora oficial do podcast Dá Uma Segurada. Fale com um especialista através do site www.buoni.com.br. Atuando exclusivamente no ramo de transportes, a Wagner é acionada por seus clientes em situações de acidentes ou avarias com cargas seguradas ou particulares. Para tomar todas as providências relativas à apuração da ocorrência, à identificação das causas do sinistro, da extensão dos danos sofridos, ao mesmo tempo que promove o resgate das mercadorias, sempre utilizando as melhores práticas de movimentação que garantam a preservação dos bens sinistrados, aliado aos menores custos, tudo com o intuito de reduzir ao máximo possível os prejuízos decorrentes de cada evento. Além disso, a Wagner promove uma análise técnica rigorosa de cada processo para apresentar um relatório final esclarecedor, completo
que permite a seus clientes entender cada ocorrência em detalhes, de forma transparente, para assegurar a melhor liquidação final de cada evento atendido. Voltamos! E hoje, se você não assistiu o primeiro quadro, a gente está tocando num assunto delicado, um assunto mais delicado para os homens. Esse é o especial Novembro Azul, na opinião deles, dos homens. Estamos Rafael, aí. E aí? Aí? Tudo certo? Tudo certo. tudo maravilhosamente bem. Tudo ótimo, olha só. Se você perdeu o primeiro quadro, a gente conversou muito sobre a importância da campanha Novembro Azul, da conscientização aos homens. Falamos de uma forma bem leve, né, Rafael? Demos exemplos super sobre a importância, sobre a conscientização, sobre os 2 tipos de exames que são feitos para fazer o diagnóstico do câncer de próstata. E
E agora, antes da gente ir para o nosso tema, eu quero fazer os agradecimentos aos patrocinadores. Grupo Fetra, facilitando seguros, multiplicando negócios. Buoni Gerenciadora de Risco, tecnologia que aproxima. EcoResponder, serviços ambientais. O seu negócio precisa de um grande parceiro, principalmente nos momentos mais difíceis. E Wagner, reguladora de sinistros, transformando desafios em soluções para os nossos clientes. Deixa eu mandar um abraço pro Jair, que é um grande amigo lá do Paraná. Jair, toda a turma da Wagner Reguladora. Esse é um amigo de longa data, de futebol, inclusive, quando eu morei em Curitiba. Jogava futebol juntos. Inclusive, o Jair e a Fabiane, a filha dele, estarão no podcast nos próximos dias. Que legal, que legal. Eles vêm pra fazer o podcast com a gente. Me avisem que vou vir tomar um café. Café a gente não tem aqui no estúdio, mais. não. Então tá, tomamos uma água. Também não tem água aqui, cara. Aqui a gente vai tomar um vinho, então. Pronto, melhorou. Fechou. Eu não queria falar, mas melhorou, entendeu? Não, por favor. Olha só, esse é o episódio de número 60 e a gente está fazendo o especial Novembro Azul, na opinião deles. E se você que está nos assistindo ainda não segue o canal do podcast, você vai entrar no YouTube, vai colocar @podcast, dá uma segurada, já começa a seguir, curte o nosso vídeo. Por favor, né? Por favor. E compartilha. Mesmo se não gostar, curte assim mesmo. Por favor. Só pra dar uma força. E mas também não vai colocar nenhum comentário lá. Só curte, tá bom? Isso. E compartilha. Tá ótimo. Eu quero falar um negócio importante também, Rafael. O podcast Dá Uma Segurada e a corretora Maria do Seguro, nós somos colaboradores da AMA de Itajaí, que é a instituição dos pais e amigos do autista. Então, assim, eu quero falar para vocês, está aparecendo na tela o QR Code, o número do Pix da AMA de Itajaí. Então, se você que está nos assistindo puder contribuir com qualquer valor, inclusive a gente gravou já um podcast sobre a AMA de Itajaí, falando sobre todos os desafios da instituição. Foi muito bacana, assim, de você conhecer, de você entender um pouco mais. Eles recebem uma verba do governo, mas essa verba ela não é suficiente para suprir todas as necessidades da instituição. E que cada vez aumenta mais, cada vez cresce. Eles estão atendendo quase 2.000 pessoas, quase 2.000 entre quantidade de famílias, são umas 200 famílias. Então eles estão com uma campanha agora para arrecadar materiais pedagógicos. Então, se alguém está assistindo e puder entrar em contato, inclusive vou aproveitar e colocar o telefone da AMA de Itajaí, quiser entrar em contato, de repente um dono de uma papelaria, né, de uma livraria, puder doar alguns produtos pedagógicos, por favor, eu peço que você faça e a AMA de Itajaí vai receber com muito carinho a sua doação. Tá bom? Bacana, parabéns pela iniciativa. Acho que é muito importante nós, enquanto mercado seguro, também sair um pouco desse nosso ambiente e ajudar instituições como a AMA e como inúmeras outras instituições. Tá? Inclusive, você fez há pouco tempo atrás, você tem, né? Você participa de algumas coisas pelo Sindseg? Sim, o Sindseg, na verdade, o Sindseg Santa Catarina, até reforçar o abraço para o nosso presidente, o João Amato, o Chavantes, nosso vice-presidente, toda a nossa diretoria, a Cimeia e todo o nosso time lá do nosso escritório, que fica em Blumenau, né, do Sindseg. Mas a gente, sim, o Sindseg é muito preocupado com ações para a sociedade. Assim, uma das coisas que a gente sempre fala muito que levar essa marca instituição seguro, não somente com a proteção que a gente leva no dia a dia, né, mas também mostrar para a sociedade. Então, assim, a gente teve agora recentemente a campanha das doações de sangue, onde para cada doador de sangue que nossos times aí, dos grupos de trabalho regionais conseguissem, o Sindseg estaria doando uma cesta básica. Olha, até vou colar, tá? Porque esse aqui eu tenho que colar. Vai lá. Foram 169 doadores, então assim, são 169 cestas básicas que estão sendo doadas por todo o estado, então assim, um doador do estado todo. Isso é um outro ponto que a gente também foca muito, que é levar as ações para todo o estado. O Sindseg é o Sindseg Santa Catarina, então a gente busca também levar para todo o estado. A gente tem o projeto Contribuindo com o Saber, onde a gente leva para 5 escolas do estado livros para crianças de 0 a 14 anos, para incentivar a leitura, para fazer isso incentiva a prática da leitura, né? Na área educacional, o Sindseg também realizou a formatura agora no último dia 7 de novembro, com 35 profissionais do mercado de seguros. Essa é uma formação que foi voltada para os profissionais de seguradoras, corretores de seguro, do PDES, que é o Programa dos Executivos de Seguro, com a edição intitulada Análises de Critério e Riscos de Incêndio. Então, assim, foi um curso que foi ministrado para todos os profissionais.
E ainda na área educacional e social, nós temos também o apoio ao projeto Bombeiro Mirim, que hoje, inclusive, no dia 16 de novembro, aconteceu a formatura do projeto Bombeiro Mirim, onde mais de 350 alunos, e o Sinteseg é um apoiador desse projeto, que busca, na verdade, orienta crianças e adolescentes sobre construção de valores, prevenção de acidentes, noções de primeiros socorros, e os sistemas preventivos contra incêndio e pânico. Então, assim, a gente está sempre, e agora, óbvio, com a nossa campanha de Natal também, que já está no ar. Acesse as nossas redes sociais, aí, nosso Instagram, que é o @SintesegSC, nosso site, e o pessoal vai poder saber um pouquinho mais também dessas ações. E para o ano que vem, a nossa diretoria tem cada vez discutindo mais ações e mais pontos para a gente aproximar a sociedade a esse mercado seguro, a nossa instituição seguro, né? Bacana. Pois passa para mim o site e o Instagram, que enquanto a gente está conversando, fica aparecendo na tela. Pode deixar que a gente vai colocar junto aí. Perfeito, muito bacana, parabéns. Parabéns por estar fazendo parte desse projeto também, contribuindo. E você falou ali das 169 cestas básicas, mas foram 169 doadores de sangue. Doadores de sangue. Muito importante, né? Isso aí. A cesta básica... São duas ações em uma só, né? Isso, mas a cesta básica, ela é uma consequência, né? É isso aí, a consequência da doação. Da doação. Perfeito. Olha só, o Ministério da Saúde também traz um ponto bacana, que é como se proteger do câncer de próstata. Então, eles falam algumas coisas aqui que a gente até comentou no primeiro quadro, mas eu acho que é bacana a gente retomar um pouquinho aqui. Recomenda-se a manutenção do peso corporal adequado, de modo a diminuir o risco de câncer de próstata avançado. Entendeu porque eu emagreci um pouquinho? Eu entendo. Inclusive, começou a entender, né? Você emagreceu pra caramba. Começou a entender, né? Assim, lá de trás, lá de 2000 e quando que a gente se conheceu? 2014, eu acho? 2015 nós nos conhecemos. Isso. De 2015 pra cá já foram alguns, né? Aí foi muito. Agora, recentemente foi pouquinho, mas tô tentando, né? Você tá com medo de ficar tocando no assunto muitas também, vezes. Exatamente. Rafael. Não quer precisar tocar no assunto, entendeu? Não, cara, eu vou emagrecer, eu vou fazer minha parte. Exatamente. Se tiver que ter, vai ter, mas eu vou fazer minha parte primeiro, entendeu? Tá ótimo. Aqui ele diz o seguinte também, destacando a importância de adotar diversos hábitos saudáveis, como atividade física. Ter uma alimentação saudável, evitar bebidas alcoólicas e não fumar para evitar o risco de doenças crônicas, dentre elas o câncer. Acho que a atividade física não faz bem só pro corpo, acho que faz bem para tudo, pra mente. Acho que assim, eu sempre tenho procurado muito na minha vida buscar esse equilíbrio entre trabalho, cuidar da saúde, cuidar da mente, para você estar num ambiente harmonioso e conseguir amenizar essas coisas. Então, assim, a partir do momento que você começa a fazer uma atividade física, naturalmente você vai querer se alimentar melhor. Sim, uma coisa puxa a outra um pouco. Então, assim, questão da atividade física. Atividade física, eu sempre falo que ela não é importante só pro corpo. Vou fazer atividade física, vou emagrecer, eu vou pra academia, vou ficar forte, vou ficar isso, vou ficar aquilo. Atividade física ela é importante para a mente, para a saúde mental, para o seu corpo, obviamente, mas para a saúde como um todo. E eu brinco que assim, atividade física, igual eu sempre falei muito, que eu brinquei que eu não sou um fã de academia, e não sou mesmo, eu vou na força do ódio porque eu tenho que ir, eu sou obrigado. E por que eu brinco hoje que eu vou na força do ódio? Porque eu comecei a fazer exercício físico, eu sempre, primeiro assim, desde criança, eu sempre joguei, eu joguei em time de futebol, joguei em time de handebol, comecei a crescer, então assim, eu sempre parei, jogava, mas não era aquele... Não era regular, né? Não, jogava regularmente, mas não era aquele atleta que treinava, que ia pra academia treinar, que se preparava. E eu brinco assim, quando você tá novo, você não sente nada. Nada, né? É uma delícia. Joga bola 2 vezes por semana e tudo. E a idade começou a chegar, eu falei, cara, mas tá doendo isso, tá doendo aquilo, aí a coluna travou um dia, aí você vai no médico, você tá com o ligamento do ombro rompido, e aí você vai descobrir por que tudo isso aconteceu. Porque eu continuei fazendo todas as atividades que eu fazia e não fiz nada para fortalecer a musculatura que estava envelhecendo. Não fez a manutenção. Não fiz a manutenção. Então, assim, quando a gente fala de academia, cara, é para cuidar do corpo mesmo, é para preservar a sua musculatura, preservar seu corpo, suas articulações, lubrificar o corpo. Isso faz parte. O médico uma vez falou isso comigo, falou, olha, você não vai para academia não é para ficar forte só, não, você vai para lubrificar suas articulações, você está mexendo o corpo, exercitando.
Então isso faz bem para a mente também. E quando você está com a mente boa, com o corpo saudável, se alimentando bem, obviamente você tem menos chances de adoecer, seja por qualquer que seja, muito menos por um câncer. É isso aí. Isso aí. E o Ministério da Saúde, ele adverte que, diante de qualquer sinal ou sintoma suspeito, os homens devem procurar imediatamente o serviço de saúde para realizar a investigação diagnóstica e, caso haja alguma alteração suspeita, seguir para a confirmação diagnóstica com o exame histopatológico. É isso! Recado dado. O recado tá dado. Recado dado. Acho que mais óbvio do que esse recado não tem jeito, né? Acho que tá alguma claro. Coisa não tá bem, algo errado não está certo, vai no médico, procura dar uma olhada e faz a consulta. Deu ruim, deu alguma coisa que de fato precisa ser verificado, não brinca com isso, né, Rafael? Porque... Exatamente. Não brinca com a vida. Assim, a partir do momento que você brinca com uma coisa dessa, você está brincando com a sua vida, você está brincando... Você não está dando importância em estar aqui, onde nós estamos hoje, por exemplo. Então, acho que pensa bem, reflita. Quem é pai, então, não precisa nem falar, né? Sim. Em agosto a gente falou dos pais, estava próximo do Dia dos Pais, quando a gente fez a edição. E eu sempre falo isso. Quem é pai, então, não precisa nem falar a preocupação que você tem que ter com o seu filho de acompanhar, de querer estar perto. Então, não brinque com a sua vida. Acho que esse é o ponto. É isso. Mas aí o seguinte, vamos imaginar que a pessoa, de repente, chegou lá no médico e fez os exames e foi diagnosticada com câncer. Como e de que forma o seguro pode amenizar essa situação? Perfeito. Acho que essa pergunta é bem bacana, porque assim, hoje nós temos praticamente todas as companhias seguradoras que atuam no Brasil hoje com seguro de vida, contam com a cobertura de diagnóstico de doenças graves, que a gente chama. Umas com mais doenças cobertas, umas com menos, cada uma tem a sua configuração, mas eu sempre falo que todas elas que trabalham com doenças graves, está lá uma doença chamada câncer, ou seja, o diagnóstico de câncer. Uhum. Então, a partir do momento que você tem o diagnóstico de câncer, você tem um período que a gente chama de sobrevida, né, que você precisa após o diagnóstico, geralmente são 30 dias na média geral de sobrevida, e após esses 30 dias que você passou o diagnóstico, você pode sim acionar a seguradora com todo o seu prontuário, com toda a sua documentação médica, requerendo a indenização por doenças graves pelo diagnóstico de câncer. Onde que essa indenização vai te ajudar? Ela vai te ajudar no seu tratamento, na forma que você vai lidar com a doença. Muitas vezes, até quem tem plano de saúde, tem muita coisa que o plano não cobre. Uma doença como um câncer, ela não vai influenciar só em medicação e ir ao médico e fazer exame. Ela vai ter que te exigir um cuidado maior com a alimentação, uma alimentação diferenciada, talvez um remédio ou outro, uma medicação ou outra que o plano de saúde não cobre. E você vai ter aquele recurso financeiro para se adaptar, para encarar aquele novo momento, porque eu sempre falo muito o seguinte: uma doença como o câncer, ela já é uma doença que devasta a família no momento que ele recebe a notícia. Sim. Eu acho que eu já conversei com algumas pessoas e eu vivi isso na minha família, quando o pai teve o diagnóstico de câncer. Foi quase uma sentença de morte, tipo assim, todo mundo que a gente falava, o pai vai morrer, e infelizmente acabou acontecendo. Era a realidade. Né? Mas hoje em dia não é assim mais. Hoje em dia você tem tratamento, você tem formas de diagnosticar com antecedência, que eu acho que isso é o principal, diagnóstico precoce, para você auxiliar no tratamento, e o seguro vai te auxiliar nisso tudo, nesse pós-diagnóstico. Assim. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo, às vezes você está numa região que não tem um hospital adequado para conseguir fazer o tratamento, você vai ter que se deslocar para outra cidade mais próxima para fazer o tratamento. Isso é custo. Isso é um custo que a indenização do seguro, você pode usar ela para isso. Ou, dependendo do estágio, eu já contei essa história antes, né, que eu tive um segurado uma vez que a esposa dele mandou uma carta para nós, que ele teve uma doença grave, recebeu a indenização, foi fazer um cruzeiro. Sim. Era o sonho da vida dele, a doença já estava em estágio muito avançado, ele pegou aquela indenização e fez um cruzeiro, ou seja... Foi aproveitar, foi curtir da forma dele. E depois a esposa mandou uma carta agradecendo
a seguradora pela indenização, por ter realizado o sonho do marido nos últimos dias de vida, e aquela coisa toda, emocionou todo mundo, na época no andar, quando a gente pegou a carta, foi olhar, tava todo mundo chorando, assim, quem leu tava chorando, mas assim, é uma forma. Então assim, a seguradora não vai te exigir que você use essa indenização para comprar remédio, para comprar isso, não, ela vai te pagar essa indenização para que você use da melhor forma possível para encarar aquela doença, que é uma doença complicada, que é uma doença que exige muito da parte financeira e psicológica da família. Então, assim, quando você tem uma coisa a menos para se preocupar, eu vou ter que fazer um exame ou uma medicação que o plano não cobre. Ai, meu Deus, como é que eu vou pagar? Não, tá aqui, eu tenho um dinheiro guardado que o seguro me pagou. Eu planejei a possibilidade de um momento assim. De um momento assim. Eu acho que é isso, Maria Fernanda. Acho que esse é o principal ponto de proteção da cobertura de doenças graves hoje no seguro de vida, quando a gente fala de um câncer, de um diagnóstico de câncer. É auxiliar o segurado a enfrentar, a buscar um tratamento adequado, a estar mais tranquilo num momento que é complicado, de alguma forma, para buscar a sua cura, a sua regeneração quanto antes. Tem uma cobertura importante também, algumas seguradoras oferecem, que é a segunda opinião médica. Isso. Né? Que é muito bacana também, porque às vezes a pessoa que recebe esse diagnóstico, ela também não está preparada para fazer consultas nos especialistas top master, né? E quando você tem essa segunda opinião médica, pega os exames, a seguradora direciona para este outro médico e aí você consegue também ter uma opinião de um especialista na área. Naquele assunto. Que é o que a gente chama assim, além do diagnóstico de doenças graves, você tem o serviço de assistência de opinião médica, segunda opinião médica, que é justamente isso. É muito bacana, porque assim, vocês estão entendendo o contexto, ou seja, eu tenho a cobertura que vai me ajudar financeiramente a enfrentar aquele momento, eu já tive o diagnóstico, então está aqui, e eu ainda tenho um serviço de assistência que vai me trazer uma segunda opinião de um médico qualificado, de um médico mais especialista naquele segmento, para que eu possa também ponderar que caminho eu vou seguir. Eu não vou ficar refém, às vezes, de uma opinião só. Outra pergunta importante que eu queria te fazer é, a seguradora pagou a cobertura de diagnóstico, que não necessariamente tem que ser um diagnóstico do fim. Diagnóstico da doença. Ela tem um estágio, não vou saber te falar exatamente o estágio, que vai estar isso nas condições gerais das companhias, mas tem um estágio do câncer, é o que a gente chama de câncer invasivo e não invasivo. Tá bom. Os médicos usam muito esse termo, assim, mas popularmente falando, quando o invasivo é quando ele passa mais de uma camada de tecido do mesmo órgão, bem vulgarmente, não sou médico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não sou especialista? Não sou especialista nisso, estou tentando explicar de uma forma mais prática, mais leiga. Quando já avançou, isso, um pouco, mas não gerou metástase ainda, porque não obrigatoriamente ele tem que ter metástase para receber. Existe uma chance de remissão. Exatamente. E então, nesse ponto, ele passa a ter direito à indenização. Tem um estágio lá, as condições gerais das seguradoras são muito bem detalhadas nesse ponto. Assim. Tem algumas que é só com metástases, tem outras que não. Então, assim, esse detalhamento é importante você procurar a seguradora que você tem contratada, procurar a Maria do Seguro como corretora de seguros para te auxiliar nisso, para olhar, porque eu já tenho uma pólice que tem diagnóstico de câncer. Conversa com a Maria do Seguro, olha, tá aqui, Maria, isso aqui cobre, não cobre, como é que é? Porque aí vai ser mais fácil, porque para cada companhia tem a sua regra, a sua definição nas condições gerais, então é melhor não entrar muito nesse detalhe, mas não precisa estar no fim para receber a indenização. Ok. Outra pergunta importante, a cobertura de diagnóstico de doenças graves. Contratei o seguro, mas eu já sabia antes. E aí? Você informou para a seguradora que você já sabia que você tinha um câncer antes? Vamos imaginar que não. Você não tem direito à cobertura. Gente, isso é fraude, tá, gente? Isso é super importante. Sabia que tinha doença, já estava ciente da doença, fui lá, contratei um seguro e aí depois eu apresentei. Não pense que a seguradora ela não vai fazer toda uma auditoria. Porque no momento da contratação, vamos voltar no ponto da contratação. Quando eu contrato um seguro de vida, vamos falar no seguro de vida individual, obrigatoriamente eu tenho que preencher uma proposta de adesão e uma declaração de saúde. E essa declaração de saúde vai me perguntar se eu estou bem de saúde, se eu já tive uma doença como câncer, algumas perguntam se eu já tive câncer na família, ou seja, um questionário ali. É uma entrevista, uma declaração de saúde. Umas menores, outras um pouco maiores, mas assim, é uma entrevista questionando sobre a sua saúde.
Se eu sei que eu já tenho o diagnóstico da doença e eu não estou informando nessa declaração oficial para a seguradora, ou seja, eu estou falando para a seguradora que o meu risco é menor porque eu não tenho nenhuma doença. Sim. Sendo que, na verdade, eu tenho. Ou seja, eu estou omitindo informação da seguradora e, consequentemente, eu estou cometendo uma fraude. Assim. Eu gosto de... Às vezes o termo é pesado demais, mas é importante os nossos ouvintes, telespectadores saberem, porque você está cometendo uma fraude. Você está mentindo para a seguradora a sua condição de saúde para contratar um seguro que talvez você não teria aceitação se informasse isso na entrada. Porque é a mesma coisa que você querer fazer seguro de um carro batido. Sim. Se eu estou contratando uma cobertura de doença grave, para mim que já tem uma doença grave, eu estou fazendo um paralelo, eu estou querendo contratar um seguro para um carro batido. Tá bom. E não é vai uma ter analogia válida. Uma analogia válida, que não vai ter seguradora que vai aceitar isso. Então isso é muito importante ficar claro, porque quando você der entrada na indenização do seguro, a sua indenização vai ser negada, porque a seguradora vai pegar a sua proposta de adesão, vai ver a DPS que você preencheu e vai pegar os seus laudos de exame e vai ver que seu diagnóstico era de antes da contratação da proposta. Então, essa é uma prática que eu sempre falo que não faça, gente. Por favor, vai preencher a declaração de saúde, seja ela física ou digital. Hoje a maioria já está no digital, então assim, preencha adequadamente, preencha corretamente, especifique as suas informações ali para que não tenha nenhum tipo de problema na hora da indenização. Quando contrata a cobertura de diagnóstico de doenças graves, vamos imaginar que a pessoa fez o exame, foi diagnosticado com uma doença grave, a seguradora paga a indenização. Encerra o seguro ou segue o seguro? Depende, aí cada companhia tem a sua regra. Tá bom. Tá? Para cada companhia vai ter uma regra. Tem companhia que ao momento que ela indeniza o diagnóstico de câncer, ela cancela a pólice. Tem companhia, a grande maioria, ela não cancela a pólice, ela só cessa aquela cobertura. Entendi. Aquela área de diagnóstico de doenças câncer, graves ela não tem mais direito e continua com as demais coberturas cobertas. Perfeito. Mas aí depende da companhia seguradora. Eu falei, cada uma tem a sua particularidade, tem a sua forma de operar. Tem algumas companhias que elas falam em diagnóstico de doenças graves e umas elas falam doenças graves. Na prática é a mesma coisa? É a mesma coisa. É importante assim, sempre atentar e buscar ler a condição geral, ler a especificação, porque às vezes é muito parecido, mas nem tudo que é tão parecido assim é igual. Sim, nem tudo que reluz é ouro. Então é importante ler, mas assim, em vias de regra, diagnóstico de doenças graves ou doenças graves é a mesma cobertura. Tá? Vai seguir na mesma... Vai seguir a mesma linha, cada uma com a sua especificação ali, dependendo da companhia, mas vai seguir a linha. O seguro do homem é mais caro? Boa pergunta. Então, como que eu vou te responder essa pergunta agora? Até porque a gente vê muito vídeo, né? Esse dia, eu acho que foi... Esse dia eu tava falando com o meu filho mais velho, com o João Vitor, e a gente tava conversando sobre isso, e ele mostrando um vídeo, os caras andando de carro, e um rapaz que andava de bike foi topar um desafio. Então foi um cara de moto a 300 km por hora e ele de bicicleta atrás indo, e os caras gravaram aquilo lá. E aí, mas ele atrás pedalando ou segurando a moto? Pedalando num cabo na moto. Sendo puxado pela moto. Sendo puxado pela moto. Louco, né? Sim, louco. E aí o meu filho mais velho, o João Vitor, olhou pra mim e disse, mãe, é por isso que os homens vivem menos. Então eu te pergunto... Aquele meme é verdade. Super. Então a minha pergunta isso é levado em consideração? Sim. É levado em consideração na precificação, sim. Até pelo que a gente falou no início do programa, que a gente estava brincando da questão da mulher se cuidar, ir mais ao médico, fazer seus exames periódicos e o homem ser mais desleixado. Então, de alguma forma, isso sim impacta. As mulheres hoje têm sim um preço de seguro diferenciado, a tabela é diferenciada para a mulher, tem um desconto sim na taxa para mulheres. Então, homens, vamos nos cuidar mais. Vamos melhorar a nossa expectativa de vida em relação a isso. Vamos parar de andar de bike. Vamos parar de fazer umas loucuras assim muito graves para que a gente consiga igualar essa tabela um dia. Igualar. Porque são dados atuariais, na verdade. Tudo bem, mas não é nada absurdo, né, Rafael? Não tem nada absurdo. Porque assim... Nós estamos falando aí, eu vou me ousar falar aqui, os atuários vão me bater depois, mas nós estamos falando de 5% de diferença. Tá. É pouca diferença. É pouca diferença. Casos. Varia também de política de precificação, e aí também é outro ponto. Cada companhia tem a sua política de precificação, tem o seu modelo de precificação do produto, então também não dá para falar que é todo, mas via de regra sim, a mulher tem um preço diferenciado. Profissão influencia? Totalmente.
Totalmente. Profissão influencia diretamente na precificação do seguro. E na aceitação, né? Tem seguradora também. Que dependendo da profissão não tem aceitação. Não tem aceitação. E às vezes tem aceitação com um capital menor, reduzido, né? Exatamente. Com um valor então, dependendo da atividade, dependendo da profissão, da forma que a pessoa... Se a pessoa, por exemplo, pratica esporte radical ou não, tudo isso é levado em conta. Perfeito. Tu comentou, voltando, fazendo um leve retrocesso, você comentou a respeito de condições gerais, e eu falo muito sobre isso, sobre ler a proposta, ler a pólice. Importante. Ler a condição geral. Você acha que hoje as pessoas leem mais? Não. Direto e reto, não. Eu achei que você fosse dar uma enfeitada, não. Hoje é que não lê mesmo, é que todo mundo quer as coisas pra ontem, né? Ninguém quer parar pra ler as coisas. Então, assim, sim. Não, isso é uma coisa que a gente tem, agora brincadeiras à parte, acho que a gente precisa conscientizar o nosso cliente cada vez mais a buscar. Eu sempre falo que assim, o cliente também, quando ele busca um corretor de seguros, ele está buscando alguém que vai auxiliar, ele vai dar uma consultoria para ele no que é mais adequado. Então, eu sempre parto por esse princípio, ele subentende-se que o corretor de seguros dele já leu a condição geral dessas companhias, já entendeu os produtos e está oferecendo para ele a melhor opção. Tá. E que vai dar a oportunidade dele ler a condição geral também. Está aqui em tal lugar a condição geral. Perfeito. Eu acho que tem um gancho interessante aqui pra gente falar, é assim, ó, eu acredito muito na orientação, tanto que eu faço podcast há mais de ano, tu me acompanha, você me conhece desde 2015. Desde antes dos podcasts, né? Antes do podcast. Em 2020 eu abri o meu canal no YouTube fazendo os vídeos, então eu acredito muito nessa parte da orientação. E eu sou total apoiadora dessa parte de orientar, informar. Mas tem uma parte bacana que eu acho que ela tem que ser falada, tá? Cada pessoa, cada parte desta cadeia exerce uma função importante. Então, beleza, procurou uma corretora de seguros, veio aqui, a gente prestou uma consultoria, é importante que o segurado também faça a parte dele. O dever de casa. O dever de casa. Então, eu falo muito sobre essa importância de ler as condições gerais. A gente tem aqui chega a ser quase um manual, né? Então, quando o cliente ele contrata o seguro conosco, a gente manda um manual de aceitação em que ele tem que ler e tem que assinar. E ele está ciente de acordo que aquilo lá... Que vai ser daquela forma. Exatamente. Por quê? Será que todos leem? Eu não sei te dizer. Eu arriscaria te dizer que não. Eu brinquei, fui incisivo, mas você foi na lata. Eu acho que não. Até pela velocidade que todo mundo quer as coisas hoje. Sim. A gente acompanha muito essa questão de hoje as coisas são resolvidas no WhatsApp. Sim. Eu sempre brinco assim, você lê a mensagem da pessoa, às vezes você está numa reunião, você abre a mensagem, ficou azulzinha, aí você fechou, marcou lá como não lida para você responder depois, dá meio segundo que ficou azulzinho, já tem, e aí? Sim. Tem hora que eu nem abro, às vezes, tá todo mundo muito rápido, todo mundo quer as coisas muito para ontem. Sim. Então isso também, na minha concepção, impacta que a pessoa não vai ler aquela condição geral toda ali, pelo menos para contratar, ela pode até ler depois. Mas aí depois quando estiver em casa, só que depois já foi, né? E eu acho assim, E só para complementar, as seguradoras deixam muito aberto, esse é um documento, a Condição Geral de Seguro é um documento que está aberto no site das seguradoras, sim, mesmo para quem não é cliente da seguradora. Qualquer pessoa pode entrar lá no site, extrair a Condição Geral e ler, ou seja, ela não precisa ter um ambiente logado, ela não precisa ter nada disso. Qualquer um, eu quero conhecer um pouquinho mais de seguro de vida, cara, pega qualquer seguradora, entra lá na Condição Geral e puxa que você vai ter um panorama geral de tudo. Tu sabe que eu falo para os clientes, eu ainda digo assim, olha só, eu tô te mandando a proposta para você assinar, leia, eu falo, né? Você já me leia e assine se estiver de acordo com aquilo que nós combinamos aqui. Eu terminei, eu desliguei o telefone, tá assinado. Não é possível. Não é possível. Então, assim, aqui eu acho que é um outro alerta importante de nós fazermos, é assim, você procurou uma corretora de seguros, você teve uma consultoria, tirou as suas dúvidas, mas é importante que você dedique alguns minutos do seu tempo para que você leia de fato, até para você ter ideia o que vai ter cobertura, o que não vai, porque às vezes acontece algum problema,
E aí você vai dizer, mas esse aqui eu já sei que não tem. E aí você evita também um desgaste. Desnecessário com todos da cadeia. Retrabalho, desgaste, tudo isso. Você falou em velocidade, todo mundo procura velocidade. É difícil contratar um seguro de vida, fazer a cotação? É o mais fácil do mundo hoje. Eu brinco assim, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, você contratar um seguro de vida, você tinha que preencher 500 mil formulários, protocolar 500 mil papéis e no cartório. Era um parto, eu brinco, era um parto. Brincadeiras à parte, as tabelas, era aquela, o corretor de seguro andava com tabela de 2, 3 companhias, era um parto para vender e para comprar. Hoje, está praticamente tudo, eu não vou falar todas, mas assim, 99,9% das companhias está com todo o processo digital. Sim, o que facilita demais. O corretor faz a transmissão da proposta, o cliente já recebe lá para ele poder preencher a declaração pessoal de saúde, assinar essa proposta, você já faz o envio para a seguradora digital, ou seja, você não precisa tramitar documento físico mais. Então isso traz agilidade na contratação. Facilidade, claro. Traz agilidade, traz segurança, traz fluidez do processo. Então, assim, acho que sim, hoje é bem mais tranquilo você fazer uma contratação de seguro de vida do que há 10, 15 anos atrás, isso é fato. Eu queria que você aproveitasse este momento para deixar uma... Eu não sei se seria uma mensagem, mas vamos imaginar que atrás da câmera tem algum amigo seu e você quer falar com ele a respeito da conscientização que essa campanha Novembro Azul apresenta. Bacana, acho que o primeiro ponto é se despir de qualquer tipo de preconceito. A partir do momento que você faz esse exercício, você vai começar a quebrar alguns tabus em relação a se cuidar, em relação a cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua saúde. E inclusive de fazer os exames necessários que tem que fazer. Então, assim, cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde mental e física, da sua alimentação e, principalmente, faça os exames que você necessita fazer. Contrate um seguro de vida com a proteção para diagnóstico de doença grave, com a proteção do diagnóstico de câncer, para que você também fique protegido caso tudo isso que você fez para evitar ainda assim não der certo, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar que não deu certo, mas porque minimizou, mas ainda assim você teve o diagnóstico de um câncer, você vai estar segurado, vai estar bem amparado para poder encarar essa doença que é tão complicada e que mata tantas pessoas hoje no nosso país. Então acho que é isso, acho que esse é o recado. O Novembro Azul está aí, vamos usar o azul mais vezes, reforçar, repassar essa mensagem para todos os homens nos grupos de WhatsApp. Eu sempre brinco, né? Piada, coisa de futebol, roda nos grupos de WhatsApp. Piada, mulher inteiro. Pelada, futebol, agora Novembro Azul não agora, vai. Quando tem alguma coisa séria, a coisa mais difícil é entrar. Então, assim, compartilhe mais um pouco sobre esse tema nos grupos de WhatsApp, nos grupos de amigos, para que vocês possam se cuidar e que essas amizades, a gente possa cultivar essas amizades quanto mais tempo juntos, entre nós, né? Perfeito. Muito bom. É isso, homens. Cuidem-se, por favor. Vão ao médico, façam os exames de vocês, façam um exame periódico para ver se está tudo certo. E, mediante qualquer coisa que não esteja muito bem, procure ajuda médica e vá fazer o tratamento. Contrate um seguro de vida para que, se acontecer, você tenha uma proteção financeira. Rafael Leonel, muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Conte sempre comigo quando precisar. Estamos à disposição. Brigadão. É muito bom poder bater esse papo contigo nessa tranquilidade, nessa leveza e poder levar essa mensagem tão importante para tantos homens que estão nos assistindo. Show de bola! Feliz. Queridos, por hoje é só. Espero que você tenha gostado. Se você ainda não segue o canal do podcast, esse é o momento. Já começa a seguir, curte os vídeos e compartilha, em especial esse, falando sobre o Novembro Azul. Grande beijo, fique bem, fique com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau, tchau.